Ana Amélia, aqui é a galeria dos ex-proprietários do monte. O primeiro, o retrato mais antigo, é do meu bisavô, que é seu trisavô, Francisco de Almeida Monte, mais conhecido na família como Coronel Almeida e na intimidade como Pai Senhor. Ah, era? O segundo de óculos é o nosso, né? É o meu avô, que é seu bisavô, que era o norte-americano John Sanford. Em terceiro é a tia Suzy. Certo. O monte do vovô Sanford passou para a tia Suzy. E eu e a Liana, que estamos em último plano, adquirimos da tia Suzy o sítio que hoje nos pertence. Certo. E aqui você está filmando a fotografia da reunião que nós fizemos quando do centenário da chegada do nosso avô Sanford ao Brasil, no ano da proclamação da República, em 1889. E a propósito disso, como só se falava em proclamação da República, ele costumava dizer que as primeiras palavras que ele tinha aprendido a dizer em português era, guardando o sotaque, viva o República. É o brasão da família toda. E ali o brasão é a marca de como a casa é antiga. Ela vem antes do Pai Senhor, muito antes. Olha o tamanho da chave, o formato da porta, os portais, né? Agora você vai conhecer uma antiga fazenda que se destaca pela preservação do meio ambiente e de um passado de riquezas que marcou época no Brasil. Os caminhos que levam a uma das mais antigas propriedades rurais da Zona Norte são cheios de beleza e de surpresas. A fazenda fica na Serra da Meruoca, a 250 quilômetros de Fortaleza. Estamos a 730 metros de altitude, no lugar onde a temperatura média anual é de 20 graus. Aqui, a vegetação da Mata Atlântica está livre da destruição do homem. A fazenda de 250 hectares pertence aos Sanfords, uma das famílias mais tradicionais do município de Sobral. A fazendinha foi comprada em 1861 pelo coronel da Guarda Nacional, Francisco de Almeida Monte. Em 1889, o americano John Sanford, avô do atual proprietário, Elvésio Sanford, assumiu o controle da fazenda. Foi assim que a história começou. Meu avô, Johnny Rocha Sanford, era nova-iorquino e precisamente no ano da proclamação da República, ele veio para o Brasil chefiando uma empresa multinacional que atuava no ramo de peles. O meu avô foi aos Estados Unidos e lá deixou a empresa em que trabalhava e indicou para seu substituto, Delmiro Gouveia, o que na verdade aconteceu. Quando ele voltou dos Estados Unidos, ele já se fixou em Sobral, trabalhando por conta própria. E aqui ele encontrou, viu, na pessoa da minha avó, Minerva de Almeida Monte, a verdadeira banda da laranja, a outra metade. Ele dizia, inclusive, já na velhice, que tinha se apaixonado por duas coisas. Pela minha avó, que era uma mulher bonita, muito elegante, muito educada, e pelo sítio que o pai dela tinha em cima da Serra da Meruoca, que é o atual Sítio Monte. Do final do século passado até hoje, a fazenda vem sendo administrada e preservada pelos filhos, netos e bisnetos do coronel Almeida Monte. A casa sede da fazenda tem uma arquitetura que admira pela simplicidade. A estrutura de madeira que sustenta o alpendre é a mesma do início da construção. O piso de mosaico colorido é uma herança dos primeiros ocupantes da fazenda. Na frente da casa, peças antigas são expostas, como este fuso de uma velha prensa de madeira usada na casa de farinha.
A casa-sede do Sítio Monte, que foi construída há mais de 150 anos, hoje ainda está bem conservada. As portas e janelas feitas de pau d'arco mantêm as características originais. Esta chave, por exemplo, que abre a porta principal, feita de cobre, é um modelo que não existe mais no mercado, mas ainda funciona perfeitamente. Os móveis em estilo colonial resistem ao tempo. O tic-tac deste velho relógio de parede é ouvido há quase 2 séculos. Cada peça lembra a vida simples dos antigos donos da fazenda. O Sítio Monte, como os donos gostam de chamar a antiga fazenda, é um pequeno paraíso para quem gosta de viver em contato com a natureza. Toda a fauna que vive nos limites da propriedade está preservada. O silêncio do local permite ao visitante ouvir todos os sons da natureza. O proprietário deste sítio mantém a maior reserva florestal da Meruoca. São nada menos que 120 hectares de mata preservada. Logo na entrada do sítio, nós encontramos várias plantas nativas, como esta cajazeira, que completou 140 anos, e este juazeiro, que já tem 200 anos. Como estas, existem milhares de plantas aqui no sítio. O pau-brasil, o paraíba e mais algumas árvores típicas da região norte do país. Nós não só temos uma reserva florestal, nós temos uma relíquia, porque isto que vocês estão vendo aqui é um resquício da Mata Atlântica, composta de matas variadas, como ingazeiras, cajazeiras, torém, camuzé e muitas outras espécies de árvores. Esta árvore, que tem 25 metros de altura, é a barriguda, um dos símbolos de preservação da propriedade. É uma árvore que no mínimo tem 150 anos. E muitas outras espécies crescem até mais, ficam com altitude maior, como é o caso da engazeira, que chega a atingir 35 metros. A palavra de ordem é preservar. Nenhuma árvore pode ser derrubada. Nós agora estamos fazendo uma moagem que começou no começo de julho e deverá atravessar quase todo o verão, vai até outubro. E o consumo de lenha, porque ela é produzida através de uma fornalha, né? O consumo de lenha é muito grande, mas não se corta um pau sequer. Toda a lenha é extraída do sítio, daquela madeira que cai naturalmente todos os anos. Aqui essa moenda jamais deixou de funcionar nos últimos 150 anos. A maior parte da moagem é para fabricar os doces da cana. O tijolinho, que é o mais procurado, tem uma produção de 1.600 unidades por dia. Mas a principal fonte de receita da fazenda vem do cultivo de café. O plantio, que fica em outra área da propriedade, ocupa 120 hectares. Nós devemos ter aqui cerca de 80 mil pés de café. Nós temos café plantado pelo nosso bisavô, o Coronel Almeida Monte, há mais de 120 anos. Aqui no Sítio Monte, a cada ano, no mês de julho, é feita a apanha de café. Nesta safra, a estimativa é colher 80 sacas de café. Não usamos o agrotóxico, mas usamos o adubo orgânico, consubstanciado no estrumo do gado, o bagaço da cana, que também é muito bom, e a própria folhagem do sítio, que se deteriora, se transformando num adubo muito bom e muito forte. Depois de colhido, o café é transportado e despejado neste secador, construído em pedra tosca. Depois de seco e pilado, o café está pronto para comercialização. O café só não dá uma rentabilidade maior porque ela é muito incerta a safra. Nós dependemos aqui, sobretudo, da natureza. 2 açudes garantem água na propriedade. Das margens é possível avistar o Pico Mato Grosso, o ponto mais alto da Serra da Meruoca, a 1.050 metros de altitude. Em todos os recantos do sítio, a exuberância das belezas naturais.
À beira do lago, uma plantação de palmeiras imperiais. Aqui, a família Sanford consegue manter uma tradição de quase 2 séculos numa perfeita harmonia do homem com a natureza. O meu sonho dourado, o sonho da minha mulher, que é bisneta dela, é mantermos isto aqui para os netos dos nossos netos. É o nosso desejo. Uma bela fazenda, né, Tom? Sem dúvida, uma bela fazenda. E parabéns à família Sanford pelo esforço com que tem mantido até agora esta bela fazenda, o sítio Monte, na Meruoca. Um dia de paz para você. Oi, bom dia. Opa. Oi. Porque vai ficar lá, o pessoal é o Ica, eu vou vencer. Você tem mais de 140 cafés para vencer e eu vou ajudar o menino. Então, desceu com 140? Não, ele desceu com 74. 75. Agora o Alex tem 104 para descer, mais de 104 para descer. Não arruma lá, tá por lá não. Com sacado, tem que ir agora de manhã, porque falta um saco. Aí, vamos descer. Eu vou descer com o café, carregar e descarregar aqui, né? Aí no ombro lá tem que passar. Então poderia ser a primeira coisa. Pode. Embaixo dele aqui tá cheio de café, o pessoal apanha café e quando... Já, a caminhonete apanha. Aí eu tô lá. Não faz um dia que eu tô lá com o pessoal. É lá naquele local, é lá na engadeira. A caminhonete tá apanhando. E o corte que eu vou filmar, abaixa um pouquinho. É muito bonito lá. Aí a bota é que a Dona Raimundo suba logo, que ela também se pega lá, né? Porque eu não vou estar nessa hora não, porque nós vamos terminar lá para 9 horas, 9h30.
Ele subiu bem no pico. Subiu, quando subiu muito bem, porque ele ia devagar, né? No começo. Aí deslizou um pouquinho, aí depois ele meteu lá a marcha lá. Esse daqui é muito bonito, até o lago. Essa também. Tipo, tu vai para o paudar.
estava dizendo aqui para o Aurélio, João, esses açudes foram feitos em 1865. Reflete bem. Esses palmeiras têm a mesma idade do sítio, não? Não. 50 anos. No mar. É uma das mais altas que eu conheço aqui na Serra. Essas aí duram 300 anos. Agora é um tecido, isso aí é o tecido lenificado. O tecido das palmeiras. Porque o reino vegetal mais vigoroso, mais... Babaçu, Anderoca, daqui para lá. Famílias reunidas, né? Família reunida. Quanto mais tempo passa, mais você... Essa árvore, né? É. Agora nós temos atrás de casa, uma casadeira, que tinha 3 homens grandes para marcar. Muito mais. 300 anos. Realmente, Muito totalmente bonito. preservada, né? É. Uma mata totalmente preservada. E essa cercadura de samambaia é lindíssima. Nós não utilizamos já. Isso aqui são tudo troncos de árvores. E a cercadura embaixo é madeira. O que vocês plantaram? Tudo. Você planta muita coisa também. É bom porque ajuda ainda mais, né? Aqui dá para distinguir bem a... Aí é a água que o senhor estava falando que vem. É. Essas valetas. Ela tem a viciada. Eu vou botar isso porque eu tenho uma coisa. Dias. Fernando? Sozinho que eu tô meio sonhando, acho. Água limpa, né, rapaz? Muito limpa, limpa. Totalmente. É essa? Agora linda você vai ver ali.
uma árvore de mais de 300 anos, arcada. Um diâmetro de mata amazônica. Essa é a principal. Esta aqui já é filha dela, da raiz. Ela é esplendorosa pela copa imensa. Lá onde nós vamos no cafezal, tem uma mata tipicamente amazônica. Então, resquício ainda da nossa mata atlântica. Como é bonita essa manga, essa cajazeira. Fantástica dessa máquina. Tem gente, meu Deus, que manda derrubar uma árvore dessa. Eu não tenho. O que surpreende é a altitude dela. Deve ser uma árvore aí com uns 30 metros de altura. Rapaz, você está filmando uma obra-prima. Essa é o... Isso é um fuso de casa de farinha. Fantástica essa...
respectivamente, neto. Eu sou casado com a prima minha. A gente vai fazer, quando você fizer as imagens aí. Foi ao... da Serra da Meruoca até 1937, quando foi formar-se em agronomia. Somente muitos anos depois, na política. Eu estou anotando aqui, eu quero fazer exploração. Você disse qual é o assunto? Não, eu faço uma entrevista. Tem muita gente desligada. Por exemplo, proprietários. O primeiro proprietário foi o coronel Francisco de Almeida Monte. E lá está. Pode ir? Vamos lá. Entrevista aqui com o senhor Elvésio de Paula Pessoa Sanford, que é o atual proprietário aqui do Sítio Monte, na Serra da Meruoca. Senhor Elvésio, a família Sanford é uma das mais tradicionais aqui na região. E quando foi que começou toda essa história da família? Aurélio, antes de mais nada, eu queria dizer da nossa satisfação de receber aqui no tradicional Sítio Monte a equipe da TV Verdes Mares, que nos honra com a sua presença e registra um momento que é de importância para a nossa família, para a região, e porque retrata o quadro atual que ainda perdura no Sítio Monte como uma das reservas florestais que aqui existe. A origem da nossa família é norte-americana. Meu avô, Johnny Rocha Sanford, era nova-iorquino e precisamente no ano da proclamação da República, ele veio para o Brasil chefiando uma empresa multinacional que atuava no ramo de peles, com sede em Recife. Um fato importante a destacar é que o meu avô, nessa época, tinha como subgerente desta empresa que ele dirigia o hoje notável Delmiro Gouveia, que foi um dos homens pioneiros da industrialização elétrica na Cachoeira de Paulo Afonso. O meu avô foi destacado para Pernambuco, como eu já disse. Lá se estabeleceu, sendo gerente desta empresa multinacional, que ainda hoje existe, e um belo dia recebeu ordens para ampliar os negócios. E a orientação era no sentido de que ele se deslocasse para a zona norte do Ceará, mais precisamente em Sobral, onde havia um centro de produção de peles de alta qualidade, de bovinos, caprinos e ovinos. Eu diria que a permanência do meu avô aqui em Sobral foi um percurso de caminho, porque aqui ele encontrou, na pessoa da minha avó, Minerva de Almeida Monte, a verdadeira banda da laranja de sua vida. A outra metade. A outra metade. Ele dizia, inclusive, já na velhice, que tinha se apaixonado por duas coisas. Pela minha avó, que era uma mulher bonita, muito elegante, muito educada, e pelo sítio que o pai dela tinha em cima da Serra da Meruoca, que é o atual Sítio Monte. Meu avô em Sobral fez amizades com pessoas de destaque na época, como o doutor José Saboia, o doutor Vicente Saboia, e com o velho Ernesto Deocleciano de Albuquerque, fundador da fábrica de tecido de Sobral. E com outras personalidades da época, muitas e muitas amizades.
O meu avô foi toda a vida um homem muito educado, um gentleman, de modo que ele nunca se incompatibilizou com ninguém em Sobral. Em Sobral ele se envolveu com a família Monte e com muitas outras famílias através do casamento de seus filhos. Que eu destacaria aqui o meu pai, o Dr. Paulo de Almeida Sanfo, que foi deputado, que foi prefeito de Sobral por 2 vezes. O meu tio Eduardo de Almeida Sanfo, que também foi político em Sobral. O meu tio Francisco de Almeida Sanfo, que teve uma indústria muito conhecida em Fortaleza, fabricando cruz, grapete e guaraná cacique. E assim meu pai, o meu avô, melhor dizendo, foi ficando em Sobral. Primeiro, foi aos Estados Unidos e lá deixou a empresa em que trabalhava e indicou para seu substituto, Delmiro Gouveia, o que na verdade aconteceu. Quando ele voltou dos Estados Unidos, ele já se fixou em Sobral, trabalhando por conta própria. Logo depois, o seu sogro morreu e ele herdou uma boa parte da serra, e precisamente o sítio Almas, onde se localiza hoje o cafezal, ainda debaixo de uma relíquia vegetal, como ele chamava, dando cobertura a esse cafezal. Logo depois também ele adquiriu de sua sogra, que era meeira, o sítio Monte, viu? A sede principal do sítio. Por isso aqui nós temos ainda hoje nas nossas mãos, viu, a sede do sítio. Você me perguntou sobre a importância da família. Realmente... A partir do início da história que o senhor começou a contar, qual a importância da família Sanford aqui para a região? Eu diria a você que foi a determinação do meu avô de trocar Nova York, que naquela época já era uma das maiores cidades do mundo, por Sobral, e mais precisamente pela Meruoca. E a persistência dele no sentido de formar uma família que dele partisse e que aqui se fixasse, produzindo sobretudo cana-de-açúcar, o açúcar aqui na Meruoca, em função da usina que ele trouxe. Mas a maior contribuição foi a família que ele constituiu. Era uma família formada de 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. Todos eles, sem exceção, constituíram famílias muito bem-sucedidas. E pessoas que se destacaram, eu citaria aqui o Marcelo Sanfo, seu neto, o deputado Haroldo Sanfo, o doutor João Sanfo, os seus filhos, que todos se fixaram aqui, permaneceram em Sobral, contribuindo na indústria, no comércio, na agricultura, viu? E sobretudo na Meruoca, que com a instalação da usina de fabricação de açúcar, ele transformou realmente a economia da serra. Durante as primeiras décadas, eu já disse anteriormente, esta usina instalada aqui pelo meu avô, toda ela movida a vapor, ela alterou completamente o semblante econômico da serra. Toda a região produzia cana e, ao invés de fazer a sua moagem, preferia vender para a usina, porque o meu avô pagava um bom preço e era mais negócio para esses produtores vender a cana do que eles mesmos exercitarem a indústria de transformação pequena, muito restrita por conta da diluição. Então eles
concentravam tudo aqui na usina do meu avô. E a usina funcionou durante muitos anos? Durante muitos anos. Funcionou do começo do século, mais precisamente de 1908 até 1937. Esta usina funcionou em toda a sua plenitude. Com o meu pai já formado como engenheiro agrônomo, trabalhando, viu? Ele permaneceu aqui sem exercer uma outra atividade qualquer por mais de 13 anos, onde meus irmãos mais velhos tiveram a sua infância. E o meu avô, que era um apaixonado por isso aqui, teve a infelicidade de, em 1926, perder a mão direita no engenho. Quando ele acidentalmente deixou que a mão penetrasse na moenda, e quando ele gritou por socorro, meu pai jogou-se em cima das correias e felizmente as correias largaram, mas já tinha consumido a mão do meu avô, de modo que ele teve que amputar. E ele costumava sempre dizer que tinha sido muito feliz aqui em Sobral, e numa das suas viagens à América, nós tínhamos um diário em que ele registrava todos os dias a sua permanência na América, longe da família. E lá para as tantas, quando ele vinha ainda no bordo do navio, ele registrou, viu? Faltam 3 dias para eu desembarcar na minha terra, mais precisamente no meu sítio Monte, onde eu deixei inclusive a minha alma. E a partir daí a família, as gerações que se seguiram, decidiram preservar o sítio da forma como ele foi concebido. As gerações que se seguiram, por isso é que eu lhe disse há pouco tempo, isto é um pedaço de chão que tem sido muito bem amado. Porque depois do nosso bisavô, o Coronel Almeida, como ele era chamado na família, na intimidade, preservou muito bem. Durante os 67 anos que o meu avô permaneceu aqui, da mesma forma preservou. Depois caiu nas mãos da minha tia Suzy, que é a mãe do deputado Haroldo Sanfo, do doutor Marcelo, que era também um amante notável disto aqui. A minha tia Suzy morria de amores, não só pelo pai dela, pelo meu avô, como pelo monte, e preservou de uma maneira extraordinária. Depois que a minha tia Suzy avançou um pouco mais nos anos, passou a propriedade para o seu filho Carlos Henrique, que também da mesma forma preservou e conservou o sítio na sua integridade. E do Carlos Henrique eu comprei, embora a operação de direito tenha sido feita entre a minha pessoa e o espólio do meu tio Barros. De fato, ela ocorreu em função de entendimento entre o Carlos Henrique e eu. Essa união da família permitiu a conservação. Nós já estamos hoje como proprietários há 16 anos. Eu sou neto e a minha mulher é bisneta, de modo que se somaram essas duas vontades e hoje nós conservamos isto, queremos bem a isso. E para finalizar a respeito do meu avô, ele brincava muito com essa história de que o fortalezense costuma chamar o Sobral de United States of Sobral. Ele dizia: eu tentei muito sair da América do Norte, dos Estados Unidos, mas não consegui. Continuo morando nos Estados Unidos de Sobral. E ele guardava muito sotaque. Ele se isolou muito aqui na Serra e guardava muito sotaque. Ele jamais disse hotel, ele sempre pronunciava hotel. Trocava muitos artigos, ele por ela. E um belo dia, eu já era universitário,
na Faculdade de Direito, estando com ele no casarão deles em Sobral, que é uma casa enorme, muito boa, muito ampla. Ele estava sentado de frente da minha avó e eu então indaguei dele: vovô, você vai hoje me matar uma curiosidade. Por que razão é que você trocou Nova York, que naquela época já era uma das maiores cidades do mundo, por Sobral? E ele, botando a mão no meu ombro, apontando para minha avó, respondeu: a culpada não fui eu, bichinha, foi ele. Trocando os artigos. É verdade. E hoje, aqui no Sítio Monte, nós estamos aqui exatamente para mostrar isso. O senhor está preservando a maior parte das atividades, como o engenho, continua funcionando. Eu faço questão. O plantio de café. Embora hoje a rentabilidade seja muito pequena, mas nós mantemos aqui casa de farinha, o engenho, o cultivo de café, de banana, de coco, e apuro alguma coisa com todas as outras frutas que aqui proliferam. Muitas frutas, todo tipo de fruta que você imaginar nós temos aqui. Apesar da necessidade de manter a fazenda, o grande objetivo é preservar tudo que foi. O grande objetivo é preservar. O grande objetivo aqui é não permitir queimadas, é não deixar que se desmate, que se corte madeira adulta. Por exemplo, nós agora estamos fazendo uma moagem que começou no começo de julho e deverá atravessar quase todo o verão, vai até outubro. E o consumo de lenha, porque ela é produzida através de uma fornalha, o consumo de lenha é muito grande, mas não se corta um pau sequer. Toda a lenha é extraída do sítio, daquela madeira que cai naturalmente todos os anos. Ela se sucede. A madeira mais velha cai, cresce uma mais nova, e nós aproveitamos toda essa madeira que está no chão. Não cortamos uma madeira sequer para fazer lenha. E os moradores também da fazenda já adquiriram esses hábitos? Já adquiriram esses hábitos. Eles sabem que não é para cortar, viu? E nem podem fazê-lo porque a madeira verde não queima. De modo que a madeira que virou este ano, que tombou pela ventania ou por outra causa qualquer, que tombou este ano, ela só pode ser queimada no ano seguinte, quando ela fica totalmente seca. Então o senhor pretende conservar o sítio com essas mesmas características até passar para uma outra geração? É o que eu mais almejo. Filhos e netos? É o que eu mais almejo na minha vida, porque eu já tenho netos. O primeiro varão da 5ª geração do meu avô Sanfo é meu neto, Gustavo Sanfo, uma criancinha aqui de 2 anos. Então, o meu sonho dourado, o sonho da minha mulher, que é bisneta, é mantermos isto aqui para os netos dos nossos netos. É o nosso desejo. Que será uma grande vitória. Uma grande honra, uma grande vitória. Verdade. Mesmo que eu não alcance isso, mas eu estou preparando o espírito deles para que mantenham este amor por isso aqui. Ótimo. Sem quebrar. Vamos lá. Qual a importância da família Sanford aqui para a região? Bom, eu lhe diria que foi a dedicação do nosso ancestral maior, Jones Sanfo, em querer estabelecer aqui uma família que dele partisse e que pudesse ser útil em todas as atividades, na pecuária, na agricultura. Então o senhor pretende preservar o Sítio Monte para as futuras gerações, para filhos e netos? Sem dúvida. Eu pretendo fazer aqui o mesmo que meus ancestrais fizeram. E eu até queria salientar que o meu pai, ao chegar formado, casou-se em Sobral com a minha mãe, uma senhora muito educada, Judite de Paula Pessoa.
A ideia, então, é conservar todas as atividades aqui do Sítio Monte. Sem dúvida. Sem dúvida. O que eu pretendo e o que eu mais almejo é que depois de mim venha um outro filho meu continuar com essa tradição maravilhosa que é a farinhada, a moagem e o cultivo do sítio de modo geral. Beleza, né, João? Pronto? Eu sabia que tinha isso. Eu vou procurar instalar aqui. Não é assim coisa clara, não é simples. Dá para perfeitamente fazer. Você está dando consórcio? Pois é, exatamente. Por exemplo, eu tenho aqui a minha parabólica. Aliás, essa minha parabólica é a primeira parabólica instalada em cima da serra. Primeira. Né? Mas hoje, olha ali. Aquele tem. Mas cada um pega a sua. Olha, se possível, vem atrás dele. É. Isso. Isso é muito interessante. A gente fez na Europa. Vendo uma imagem dessa, eu não acredito. Nós saímos uma ocasião com americanas, estava naquele intercâmbio cultural, trouxemos ela aqui. E vinha um jumento com uma carga de palha, de olho de cana. Eu sei ali. Só aparecia a cabeça do jumento, ela ficou louca. Pode ir mais, né? Que separa o Monte de Almas é aquele riacho, por cuja ponte nós passamos. Excelente, o doutor Gerardo Oliveira. Mas vocês têm isso e não desfrutam disso? Vocês desfrutam disso tão pouco. Seu pai apaixonou-se por isso aqui e, como estava mais ou menos durante o carnaval, cidade. Ai, tu. Botei o bichinho pra fora, tá com o bichinho fora. Já tá precisando mexer, né? Ah, tá precisando. Vários estados.
Renato já tá esperando. Esses meninos. Botou o capão do cachorro. Manda as cordas tudo. Derramada. E a palha do café. Então, em cima colhendo. É sinal? Ai, meu pai, meu pai. Eles vão espalhar, não? Só pra... Está aqui, Nicole. Família toda cuidada, não tinha nada de gastar. Transporte. Acabava bom. Dava eles só vão com a cabeça. Quando você produz mais, compra a safra e realmente. Só esperar aqui, vamos subir. Só começa aqui, medir e espalha o resto. Espalha o resto. Perfeito. Toda branca de tapete, diz que ela deve. E escreveram por detrás. Numa casa de caboclo, um é pouco, 2 é bom, 3 é demais.
Tom? Ah, pode ir. Pode ir pra lá. Tá bom, Davi? Ele quer dar mais. Não vai render ainda não. Edão. Olha pra cá, mano. Carreadores, viu? Aí o jumento passar com... Olha a pujança dele. Vem cá. Ah, coisa maravilhosa. Não é difícil. A altura não é difícil de 5 andares. 5 andares. E secular. Café, a sombra. Agora tem uma coisa muito importante. A sombra não pode ser Deus. A existência dele. Tira uma aqui, nada. Mas não deu nada. De cima e embaixo dele. Tem um aturador casado com um Chico Sete, não sei quantos atores, da Manchete. E esse pessoal passou um dia aqui no... Tem uns filhos, tinha um preto. Aqui no Sítio Monte, a cada ano, no mês de julho, é feita a apanha de café. Nesta safra, a estimativa é colher 80 sacas de café. A grande diferença aqui é que não é permitido o uso de agrotóxicos. Vocês aí, todo mundo bonito. Pegar do chapéu pra dar um close. Cleide, onde é que fica? Adriana, quer tocar rede? Sei lá, me fiz assim.
Eu não estou escondendo, não. Hein? Você conhece? Ali pra cima. Meu correndo. Quase ver bicho aí só. A tu sair assim. É um bichinho que tem adrenalina, olha. Eu? Mucuim? Quem que é especialista em mucuim? Adriana, sabe cidade? Oi, Adriana. Não tem ninguém subindo aí, não. É um pouquinho. Esse daí? Esse não é mancoá? Ele não empurra. Pega ele. Pode ir. Seu Mestre, o senhor tem aqui uma grande reserva florestal e essa reserva vem sendo mantida ao longo de quantos anos? Na nossa mão, na mão da nossa família, há 140 anos, ela vem sendo mantida intacta. E eu acrescento às suas palavras que nós não só temos uma reserva florestal, nós temos uma relíquia, porque isto que vocês estão vendo aqui é um resquício da Mata Atlântica, composta de matas variadas, como ingazeiras, cajazeiras, torém, camuzé e muitas outras espécies de árvores. E nós estamos diante de uma que é uma verdadeira exuberância, que é a árvore chamada barriguda, cuja dimensão vocês podem notar. Quer dizer, uma árvore que no mínimo tem 150 anos. E muitas outras espécies crescem até mais, ficam em altitude maior, como é o caso da engazeira, que chega a atingir 35 metros. E esta vegetação é que nos garante este cafezal. Ele é sombreado, porém um sombreamento rarefeito, porque ele não pode ser total. Se o sombreamento for total, prejudica também o caju, o café. De modo que nós temos o cuidado de manter a vegetação mais ou menos aberta para proporcionar também a entrada de luz. E o café hoje aqui dá uma boa rentabilidade? Dá sim. O café só não dá uma rentabilidade maior porque ele é muito incerta a safra. Nós dependemos aqui, sobretudo, da natureza. Ou eu diria somente da natureza, porque depende da chuva, chamada chuva do caju, que ocorre em outubro ou novembro, para garantir a floração do café em dezembro
e finalmente a sua colheita em julho. Mas para isso nós temos que investir em roçagem, em poda. Nós só não usamos o agrotóxico, mas usamos o adubo orgânico? O adubo orgânico, perfeitamente. Trazido lá de baixo por animais, consubstanciado no estrumo do gado, o bagaço da cana, que também é muito bom, e a própria folhagem do sítio, que se deteriora, se transformando num adubo muito bom e muito forte. É verdade que há plantas aqui que têm mais de 100 anos? Plantas de café? Nós temos café plantado pelo nosso bisavô, o Coronel Almeida Monte, há mais de 120 anos, produzindo. Como também temos café plantado pelo nosso avô, o Johnny Sanford, e temos muito café também plantado pelo meu pai, Paulo Sanford. Então nós devemos ter aqui cerca de 80 mil pés de café. E nós hoje, com a falta desses nossos ancestrais queridos, temos feito um esforço muito grande no sentido de preservar essa tradição. Ótimo. Eu era um menino, meu pai, 14 anos, vamos dar depoimento que eu fiz. Eu estava falando do carro de boi, 7 juntos, tipo, aí eu estava com 27 anos, era eu, que era um menino, meu pai, 14 animais de racionais. Isso é ótimo. Ok. Nós temos aqui, inclusive, Pau Brasil. Foi feito uma ampla, mas não sei se eu vi. Especial que eu vi. Agora não pode prestar atenção. Opa. Não, tem muita ruim. Gasneiro, é uma engazeira. Certo. É um engazeiro, viu, Gasneu? Eita. Meninada, vocês lembram como é o nome dessa árvore aqui? Quem é que tá ali? Quem é que tá bem aí? Quem é que vai passando aí? Ele é um torém. É aquela bem alta.
chama teu nome. Jasmir, isso aí é um torém. Torém. Fugiu o nome, sei demais, vai. Vamos ver esse aqui? É, daqui. Camuzé. Esse aqui é um camuzé. Esse não vem não? Eu não vi nem qual é a... Não dá, eu sei que é. Diga essa outra. Jasmir, isso aí é um camuzé. Agora eu pergunto é esse. Camuzé é aquele. Diga aí. Não, Angico. Eu sabia demais, é porque me fugiu. É um angico. Cresce muito. Taingá branco, torém. Angico. Aqui no Ceará, dentro de uma mata dentro. Às vezes eu venho aqui, ali, porque ali em cima não tem nem café. Mas ali não tem nem café. Se você quiser andar ali embaixo, você anda bastante. Aqui não vai fazer de propósito de carro O pneu, Juninho. Sabia? Juninho.
Ah, eu sei, aquela. Eu gostou. Fazer a carne fácil para o outro povo. O cabelo dele fez o frouxão e fica o outro. E ela dormiu ela? Bom, Zezé. Já trabalha nisso há muito tempo, já? Muitos anos? Eu? Sim. Perguntar para o senhor se o senhor acha que é importante preservar essa vigência, é importante manter essa função, é porque não interessa. Não, vai com aquela conversa de pé de orelha. É. Ah, não. Pô, pode ir? Vamos lá. Tá vendo aqui com o seu José Gomes, né? O seu José Gomes já trabalha há muito tempo aí no engenho? Já faz uns 20 anos já. Já tem muita experiência. É, assim já. Vamos lá. Entrevista aqui com o seu José Gomes. Seu José, o senhor já trabalha há muito tempo no engenho? É, uns 20 anos já. Já adquiriu muita experiência. É, a gente já tem mais ou menos experiência já. O senhor acha que é importante preservar esse tipo de atividade? Fabricação da rapadura, industrialização aí da cana-de-açúcar? É, porque tá se acabando tudo, né? Aí se não continuar, aí fica mal, né? E esse conhecimento o senhor está repassando para os seus filhos, por exemplo? É, eu tenho 2 filhos já que fazia também, só que eles saíram para fora agora, né? Aí ficou só eu mesmo. O senhor gosta desse trabalho? Rapaz, gostar, eu gosto sim, porque pelo menos sei que não tem ganho, né? Aí quando aparece uma coisa dessa aí, você vai ganhar um troco, né? E aqui na região existem poucos engenhos como este. É, aqui mesmo só tem 2 fábricas dessas funcionando, tijolinho. E a venda é boa? O pessoal sempre compra o tijolinho? É, de certos tempos pra cá, do ano passado pra cá tem sido bom. Não dá pra quem quer o que a gente faz, não. Mas a venda de rapadura diminuiu? Rapadura praticamente acabou, porque ninguém fabrica mais, né? Não tem venda. A procura é pequena. É. A gente ainda faz aqui ainda um pontinho velho, quando o povo encomenda, mas só mesmo para consumo mesmo da casa. Só por encomenda? É. Então para o consumo de casa mesmo? É. O fato de preservar esse tipo de atividade, eu acho que é importante? É importante, é sim. Mangueira.
fabulosa. O povo da cada lenha segue na condição dos negócios. Então sai essa taxada de pé, né? É, aquela taxada ela vem pra cá. Bravo com o mel. E joga-se além disso. Farinhadas assim, A farinhada é de oca que tem que ser colhida no verão. Então, o que? Isso dá o que lá em termos de quilo? Não, quilo, é 4 quartas. Uma quarta com 40 litros. Meu Deus. São 160 quilos cada o quilo. Veja aqui. A região. É a prensa? Muito mais. Muito mais. É, muito mais. Aqui chama-se virgem. Não disso. Com palha de carnaúba, bota esta peça A bicha deve pesar aí umas duas. aí dentro. Vamos lá. Talvez para quem não conhece muito bem, esse é o ambiente de uma casa de farinha. Esta é uma casa de farinha. Basicamente é composta do que a casa de farinha? Essa casa de farinha, por sinal muito antiga, há mais de 120 anos que ela está aqui neste local, ela é composta de uma peça chamada virgem, de outra chamada varão, o fuso e finalmente embaixo a prensa. O peso dessa madeira chamada varão é que vai descendo e comprimindo a massa que foi cevada, a massa de mandioca. A mandioca é encostada em costa de animais, raspada por mulheres e depois cevada no catitu. Depois de cevada no catitu, ela vai para a prensa, onde perde toda a água que a compõe e é jogada naquela gamela, onde depois é peneirada e jogada finalmente no forno para ser cozinhada. E hoje aqui na fazenda o senhor continua realizando farinhadas? Ah, sem dúvida. Aqui no sítio nós mantemos ainda essa tradição e praticamente todos os meses tem 2 a 3 farinhadas. E muitas pessoas comparecem ainda? Muitas pessoas não comparecem porque há, como assim, se possa dizer, uma falta de interesse por parte da juventude no sentido de ver essas coisas antigas. Mas é muito comum entrar aqui famílias inteiras querendo conhecer todas essas tradições que nós mantemos aqui no sítio. Sobretudo depois da inauguração do hotel, e o hotel, que conhece bem o sítio, informa aos visitantes que um dos bons passeios é ver o Sítio Monte. E eu fico muito gratificado com isso, porquanto muita gente sai daqui sabendo que ainda existe na Serra da Meroca uma reserva florestal, um engenho para fazer tijolinho, uma casa de farinha. Aliás, um detalhe, Aurélio, essa casa de farinha é considerada uma das maiores casas de farinha do interior do Ceará. E uma ocasião nós fomos até instados a emprestar esta casa de farinha para o Museu da Agricultura. Mas o meu pai, que nessa época foi abordado em Fortaleza, pela esposa do Dr. Haroldo Joaçaba,
disse para ele o seguinte, embora ele não fosse o dono nessa época o dono era a minha tia Suzy, disse para a esposa do doutor Haroldo Joaçaba que para que ele cedesse essa casa de farinha era preciso consultar pelo menos 100 pessoas que descendiam do meu avô, porque ele considerava que isto era um patrimônio de família e que não podia sair, como de fato não deve sair daqui. Vai permanecer intacta. Vai permanecer intacta. E eu tenho incentivado muito aos meus filhos que preservem isso, que passem isso para os filhos dele, para os netos dele. Essa é uma tradição que não pode se acabar. De bronze. A casa-sede do Sítio Monte, que foi construída há mais de 150 anos, hoje ainda está bem conservada. As portas e janelas feitas de pau d'arco mantêm as características originais. Esta chave, por exemplo, que abre a porta principal, feita de cobre, é um modelo que não existe mais no mercado, mas ainda funciona perfeitamente. Olha aí. O do meu avô é o de óculos. E o de cima do Sample. Café, Tudo bem. Se tivesse continuado em Nova York, certamente não teria vivido. Olavo Rangel, esse faleceu agora recente, noivou e veio aqui fazer uma visita a ele com o Olavo. A única doença que o vovô teve foi dor de cabeça, enxaqueca. Sem doença. Nunca teve doença nenhuma.
máscara de azul, é irmã do Bataille. O sinal era uma moça belíssima. Olha, isso aí é quadro de família. Imagina alguma coisa séria. Pode ser a marcação com a pessoa, tem 50 vezes. É verdade. E ela declarou isso mesmo. Também já falaram isso com o cara. Simplesmente maravilhoso. Poxa, uma passada com a casa dele lá, uma vez lá, as paredes são todas ocupadas. Ele disse que bota o bicho para despertar tudo numa hora só. Aí a confusão é grande, diz que acorda o prédio todo dia. Os caras ficam doidos. Depois a gente toma um banho. O proprietário deste sítio mantém a maior reserva florestal da Meruoca. São nada menos que 120 hectares de mata preservada. Logo na entrada do sítio, nós encontramos várias plantas nativas, como esta cajazeira, que completou 140 anos, e este juazeiro, que já tem 200 anos. Uma piloura de... Mais alto aí. É.
Frito, né? Aí eles vão molhando. Outra caia a ver. Umas historinhas que tem né? Ela está na minha mãe aqui. Porque quando eu